noite, meu Pai querido, aqui neste lugar, aonde, meu Pai amado, temos culto ao Senhor. Esta noite, meu Pai amado, me dá a liberdade, Senhor, da glória de falar, meu Pai amado, para com as tuas filhas, meu Pai amado, sobre o que aconteceu no meio evangélico, meu Pai amado, até o dia de hoje. Roga ao Senhor a tua misericórdia, Pai querido, para que tudo nós podemos alcançar através de tua graça. Deus querido, abençoa aos seus lares, suas famílias, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, meu Pai querido. Abençoa também o meu lado, minha esposa e todos os meus familiares, meus irmãos, aonde estiver, meu Pai querido. Abençoa meus vizinhos, meu Pai amado. Aquele que mais, Pai amado, me odeia, me detesta, que é o fim da minha vida e de teus filhos aqui na terra, meu Pai querido, salva. Meu Pai querido, mostra como deve sofrer, meu Pai querido, como o apóstolo Paulo, Senhor. Deus querido, esteja as tuas santas mãos, Senhor, e traz para nós graça, paz, benefício, saúde para a irmã. Deus querido, para a irmã Nadir, Senhor da glória, esteja a tua mão dela, o esposo dela, entra com libertação, abençoa a fala. Deus querido, abençoa, meu Pai amado, o prefeito desta cidade, Pai amado, é esta comunidade, para que o inimigo se distancie daqui, Pai amado. Toma providência em mim, personada aqui da terra, Senhor da glória, e os teus do céu, Senhor da glória, para guardar o teu povo. Deus eterno, te peço, meu Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito, dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu santo nome, venha o seu reino, e seja feita a tua santa vontade aqui na terra e no céu. O conosco de cada dia, o Senhor nos deu hoje sempre. Perdoe meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido, e não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós diremos amém, glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 186. A senhora não tem harpa, não, irmã? Irmã, eu tenho uma harpa, mas já procurei tanto. Depois que eu fiz uma mudança. A arma não pode estar escondida. Ela está em algum lugar, eu vou comprar outra. Depois me lembro, minha filha, para pegar, não? Eu já procurei demais. Tem tanto no Eu me lembro. Está pelo meio. Eu toda vez que eu vou procuro um pouquinho até achar. Né? E a sua harpa, ela é assim que nem a nossa? Não, ela é desse mesmo jeito. É a harpa cristã. Isso eu acharia melhor, só ficar aqui, não posso aparecer na É cabeça. assim. Aí os louvores são os mesmos. Agora, é porque assim, cada lugar que a gente habita, a gente começa a ter aquele hábito daquele lugar. Na minha igreja se canta ainda harpa, mas muito pouco. Não é assim como se todas as vezes, não canta. Agora, muito pouco. Eu acho que o pessoal não sabe nem cantar. E como é? Todo dia só palavra? Muitos louvores, agora outros louvores. É, E lá tem uma... É os gospel, é? É gospel, eles usam muito, tem Um repertório. um repertório só da igreja, assim. E tem uns cantores na igreja, cantores nossos, né? Da nossa igreja. São os costumes, né? Em cada um, né? Agora são os louvores que eu escuto em todo lugar mesmo. Não é louvor diferente, não. É os cantores. É do mesmo jeito, né? Aí a senhora vai fazer um favor. Não é a mim, não. É a senhora mesmo. Para não estar quebrando cabeça na hora. Aonde colocar a espada, coloque também a bainha. Amém? Amém. A espada é a Bíblia. A bainha é a harpa. Pronto. Tá certo? Tá certo. Eu tenho, também que eu tenho agora. Ou pode colocar também o cântaro. Cântaro é vasilha onde se leva água para beber e matar a sede. Né? Quando foi para derrubar o muro de Jericó, se batia com os cântaros vazios, sem água, derramaram uma água e estavam batendo. E a minha ela tem até os simples, é tão bonzinho, mas já parece. Me permita a expressão, né? É uma brincadeira séria. Entendeu? Não valoriza o que tem. Não. Eu quero que valorize o que você tem. Quando eu saí de casa para trabalhar, todo mundo ficou trabalhando na minha casa, tirando as coisas. Quando eu cheguei, já estava tudo arrumado. Olha, sabe o que foi que eu não encontrei? O meu diploma de técnico de enfermagem. Eu vou ter que ir atrás. Viu? Eu sei quantos anos atrás. Eu sei como é que eu vou conseguir isso. Porque agora, com esse tempo, eu vou ter que perder a pasta com o meu técnico, diploma, com as coisas da faculdade. Mas tu encontra um negócio tão Eu já procurei demais. Sabe o que foi que tinha? Quando a gente toma pode estar bem, pode jogar no quando o dono da casa toma conta da casa dele, é muito
categoria. Mas quando ele não tem Ah. conseguir Tem cuidar coisa que é dos outros. categoria. Tem Aí coisa... a senhora tira uma brincadeira. 86. Tá vendo? Eu quero ver todo mundo nas vozes. Hoje não tem microfone não, viu? Hoje a gente vai falar sobre o assunto das igrejas, da primeira até a presente. Amém. É um estudo que poderia ser quarta-feira. Então a gente tanto faz hoje como quarta-feira, tá certo? Porque o que eu pretendo fazer aqui é o seguinte, é trazer para perto os que estão indo para longe. E também formalizar aqui que aqui é uma congregação, aqui não é um ponto de pregação, é diferente. Para manter a ceia, que aqui tem um relatório aí, tá? De todos os cultos. De todos os cultos, desde quando abri isso aqui em 2017. Dia 12 de 6 de 2017. Entendeu? Então, a gente quer fazer isso aqui. Vocês são de acordo ou contra? Vocês são de acordo ou contra colocar a ceia? Ah, eu sou de Acordo. Eu sou de acordo. Essa daí depois eu vou falar com o pai dela para batizar ela e outros que terminaram o discipulado. Quem discipulou, quem não aprendeu, vai aprender. Entendeu? O discipulado só pode fazer em casa estudando. E aqui terá, uma vez por semana, uma parte. E pode também escolher assim, 2 semanas e encerrar. Entendeu? Para ensinar. O que significa ser discípulo? Para a senhora, o que significa ser discípulo? Ser discípulo é uma coisa que, assim, na minha concepção, né? Se você, Jesus, quando ele andou no mundo, ele escolheu os seus discípulos. Foram pessoas que tinham que servir e andar lá do lado com ele. Né? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser tantos que muitos, a Bíblia relata assim, né? E ele saía escolhendo, tu vem, porque a gente tem que saber que tem que ser uma pessoa específica. É por isso que aquela questão da ceia, Não é para que entendeu? Na ceia ele não chamou aquele povo todo que estava fora, não. Ele só chamou aquele que era seu discípulo, mesmo o traidor como Judas Iscariote. Entendeu? É sobre isso que ele fala. Está entendendo? Aí a pessoa diz assim, não, mãe. A igreja católica que chega na boca da pessoa, empurra uma bolacha seca, né? E engole e bebe o suco ou o vinho, né? Aqui nós vamos trabalhar com vinho. Toda a vida eu gostei de trabalhar com vinho. Vinho feito da uva em casa, puro, como é na Bíblia. Toda vez eu trabalhei assim. E aí no Ministério da Assembleia, aí começaram a mandar kisuke. Eu não agarrava com kisuke. Aí a gente estava assim, os irmãos dão o dízimo, porque no dia da Santa Ceia tomar o pior, quer dizer, o sangue de Cristo não tem valor? Não pode, de jeito nenhum, né? Mas vamos deixar a crítica e vamos louvar. Quando você 3, começa, viu? 1, 2, 3, já. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor.
para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, Aleluia. combater o combate de amor, Glória a Deus. e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Observe o que é que diz este hino. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir, ser discípulo De Deus. de Deus, em Cristo Jesus. Veja bem, ser discípulo, seguidor. Todos os alunos, vou aproveitar cada hino, só vai ter 2, é esse mais um, para explicar o significado de um discípulo. Por exemplo, um professor, ele tem uma sala de aula. O grupo dele são seus seguidores, seus discípulos. Tá certo? São discípulos dele. No quartel, o soldado, quando se alista e se apresenta, a partir dali, ele é discípulo daquele comandante. Do coronel ou general, se for exército. O aspirante, se for a marinha. Tá certo? Então, ele não vai deixar de ser discípulo. É o que segue as ordens do mestre. Amém, irmão? Amém. Razão pela qual a palavra de Deus ali, ele diz lá em Mateus, que não vamos ler este versículo, mas vamos falar sobre ele. Em Mateus, capítulo de número 11, e versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, já está chamando para seguir ele. Todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí em seguida ele diz no versículo 29, preste atenção, viu? Depois vou te embora para a linha. Amém? Aí no versículo 29, o que é que ele diz? Quem é que sabe o que é que ele diz? Não sabe, né? Mas ele diz assim: aprendei de mim, veja bem, vinde e aprendei de mim. Chama para um discipulado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Quando ele fala de aprender, ele está colocando na escola de teologia contínua, que é o discipulado de escola dominical. Está entendendo agora? Está entendendo direitinho mesmo? Aí, muitas vezes a pessoa vive 20, 30, 50 anos dentro de um ministério, entre aspas, e não tem como constar que é membro daquilo ali. Ele toma ceia, se pecar, toma ceia, se não pecar, toma ceia. Estou falando pecados que capitais, né? Aquele que é condenado. Porque pecar, todo mundo peca todo instante, toda hora. Mas, digamos assim, não importa que eu seja pastor ou que eu seja uma pessoa que aceitou Jesus há 3 dias e vim para o culto de Santa Ceia. E chega lá, é ministrada a ceia e distribuída a ceia. E eu estou ali, como aquela igreja que eu estou, ela não dá o cartão de comprovante de membro, eu vou tomar ceia também. Está entendendo? Vou tomar ceia, por quê? Eu não estou sabendo, não fui explicado, não fui ensinado, como Jesus mandou. Essa é a razão da pergunta. Entendeu? Não é o tempo que a pessoa tem na igreja. Jesus disse o quê? Aquele que crê em mim for batizado, é nas águas, é sobremergido, será salvo. Mas se ele nunca foi batizado e morrer, também será salvo, pela misericórdia e a graça, pela fé que ele tem. Amém, irmão? Amém. Dá para entender? Tem certeza absoluta? Ninguém ficou com dúvida? Então vamos para o hino de número 330. Aí já começou já aqui o discipulado sendo ensinado.
330. Vai falar pela fé que nós seguimos a Jesus. Ninguém está aqui porque é bonzinho, né? E nem porque diz assim, não, eu vou seguir Jesus. Ele disse bem claro lá em João, né? Não, no capítulo 15, versículo 16, ele disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para seres meus discípulos, e para que dê fruto, e frutos bons, entendeu? Fruto que alguém possa olhar assim e se sentisse abençoado por Deus. Amém? Todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Todo mundo junto no 3 e no 330. Começar a cantar. 1, 2, 3. É para isso que serve o discipulado, o ensino, é para a gente aprender. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim, que aquele que nunca se assentou para aprender, jamais poderá ficar em pé para ensinar. Né? Um professor, por exemplo, para ele chegar lá no quadro, né, escrever ali no quadro a história e repassar para os alunos, ele tem que saber. Não é somente escrever o que significa o que ele está escrevendo. A que respeito está falando. Não é assim? Então, o William diz assim, pela fé que uma vez me foi dada, pela fé que uma vez foi entregue, aos santos vemos por Jesus, e nos cela o pranto, e pode isso o crente, sem ter nenhum espanto, prosseguir nas pisadas do Senhor. Vou falar que é melhor, né? Porque cantado não vai dar, porque ninguém vai... Não é? Aí não conhece, vou falar. Vou falar para depois a gente entender. Fica bem. Pela fé que uma vez foi entregue, lá foi dada, foi entregue aos santos. Santos são aqueles que nasceram de novo e a nova criatura, que nos veem por Jesus e nos seca o pranto, quer dizer, enxuga o nosso pranto. Podem os crentes, sem ter nenhum espanto, prosseguir, sem medo, nas pisadas do Senhor. Quer dizer, eu vou para tal lugar, eu vou seguir, Jesus vai na frente, eu vou atrás. Amém? A estrofe, ela diz assim, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorrer ao caro Jesus. A vitória lhe dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Isto era aos seus seguidores, discípulos. Eles não tinham medo para onde Jesus mandava. Ocasião que Jesus não teve somente 12 discípulos. 3 vezes Jesus mandou 70, um para cada lugar. E disse, nem levais alforje, né, que é o lugar de guardar alimentos, né, e armas, e nem levais cântaros, que quer dizer água para beber, porque aonde eles chegassem, seriam abastecidos por aqueles que recebiam a palavra de Cristo. E até porque, quando batia a fome, oração, alimentava a alma e o corpo. E que Deus ali mostrava a água e bebia, como no caso de Agar. Ela achou que ali ia morrer, porque estava perecendo, não tinha mais pão, não tinha mais água. Mas só que Deus mandou o anjo seguindo ela e mostrou a ela lá uma fonte de água no deserto. E ela bebeu da água e mostrou o pão. Não tinha se acabado. É porque Deus cuida de nós, assim como cuidou de Agar. Amém? Amém. Aí ele diz, no segundo ponto, diz assim, os cristãos, veja bem, que não é qualquer um. Crente é uma coisa, cristão é outra. Crente é aquilo que eu sempre digo, todo mundo é crente. Agora cristãos são muitíssimo poucos. É por isso que Jesus disse assim, são muito chamados, pouco escolhidos. Quem são esses poucos? Os cristãos. Os que regem ao reconhecimento de Cristo, que vai seguindo seus mandamentos, que guarda a sua palavra, entendeu? Que não fica questionando, às vezes, a pessoa autorizada ou não autorizada, mas Deus manda falar, né?
quando eu digo assim, autoridade, como ministro, né? Como ministro significa ministrar, ensinar, entendeu? Mas Deus pode usar alguém, como já usou para mim, eu já falei para vocês, né? E não era uma pessoa evangélica, estava cheio de cachaça, com a camisa nas costas, uma faca no quarto, e passou por mim, estendeu um dedão bem grande assim na minha cara, e disse, está pensando que Deus está se agradando do que tu está fazendo? Eu não estava fazendo nada demais do que uma coisa pior, vender bebida e cigarro sendo crente. É como ter um depósito. E eu estou de noite da igreja, mas na minha casa tem um movimento de matar gente. Bebida, cigarro e droga. Eu não vendia droga, estou colocando aqui, né? Porque não deixa de ser o cigarro e a bebida ser uma droga. Bebida está falando geral, cerveja, cachaça, uísque, tudo isso. Aí Deus me repreendeu e disse, daqui a 3 dias não ficará uma garrafa na tua casa, nem tu. Eu vou tirar daqui e levar para um lugar que tu não conhece. E foi 3 dias certinho. Deus trabalha. Deus tira aquilo que Ele nos dá, se a gente não souber usar. E dá o inimigo, que Ele diz que dá. Se não obedecer às ordens dele, Ele dá o inimigo para você. Mas meu Deus, que pode? O que foi que eu lhe disse? Eu me esqueci, não tem esse negócio de esquecer. A palavra de Deus se guarda no seu coração aqui, olha. Depois eu vou falar um outro dia sobre o coração, que é o centro dos intelectos, do saber, do conhecer, do discernir, a nossa mente, nosso cérebro. Aí aqui diz assim, 4. Quarta estrofe. Pela fé. Não, é o segundo. Os cristãos foram por tribunais ser julgados, vi julgados nas prisões. Pode falar. Lançados, quer dizer, jogados lá dentro. E de seus bens terrestres, não espirituais. Servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo ele passou por isso 5 vezes. Apanhou, foi preso, hostilizado, expulso da cidade. Jesus já tinha falado antes. Mas os hinos foram Jesus falou, não. Mas ele deu a entender que cada cantor que canta um hino, estou falando um hino, não é música. Música gospel não é hino. Tem que se entender isso. Eu tenho um pastor amigo meu, que trabalhou junto lá em Paulista, essa semana mesmo ele mandou para mim um vídeo. Que é que eu acho? Onde um outro irmão mandou 3, eu não sei se jovem, não sei se vídeo, mas é jovem, cantando o hino. Cantando o hino, né? Eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas estava, me permita a palavra, viu? Beijo pintado, cordão, pulseira, calça bem apertadinha, vermelha, boca acima, sapato vermelho e dançando dentro da igreja. Foi chamado por Jesus? Ali era uma Jezabel da vida. Quem derrubou Sansão? Dalila. Uma mulher com o nome de Dalila. Sansão, um homem que foi rei, poderoso, do cabelo grande, que Deus, a mãe dele, fez um voto a Deus e disse, eu não passarei navalha na cabeça do meu filho. Assim como disse Ana a Deus no Samuel. E quando ele estava já formado, já pronto para casar, Deus enviou ele. E quando chega do outro lado, aquela inimiga, chega lá, ele fez de tudo, rebutou com a queixada de jumento, matou 1000 inimigos. Está lá no livro de Números, capítulo de Números, Juízes, capítulo 15, 16 e 17. Está certo? Matou 10.000 homens, né? Ele relutou e destruiu mais gente na morte dele do que na vida. Mas uma mulher, a fantasia de uma mulher, ela chama a atenção de qualquer homem, é como o homem também. Chama a atenção de qualquer mulher, entre aspas, né? Prestar atenção também sobre isso, né? É sobre aspas, não é do lado. Porque ela começou a chamar a atenção dele, levando água, pão,
beijando, acariciando, e foi descobrindo a história dele, Enganando ele. né? Foi atraindo ele ao ponto dele sentir desejo carnal, a obra da carne toda. O que é que acontece? Quando ele está no melhor, dormindo com ele, com ela, os inimigos dele já concordavam com ela, já estavam todos prontos para ir lá, amarrar os pés, as mãos dele e cortar o cabelo dele. Raspar. Como que achasse que o poder dele estava no cabelo, não. O poder vem de Deus, irmão. Entendeu? O poder vem de Deus, o cabelo era só um voto da mãe. Entendeu? E ali o que acontece? Há uma destruição. Ele quando sacode que se vê amarrado, aí a força dele, que Deus deu a ele, que a palavra diz assim, e Deus deu da sua força a Sansão, que partiu as cordas novas, e lhe amarrava seus braços, seu corpo e seus pés. E foi ele ao templo. E quando chegaram lá, botaram ele, prenderam ele de novo, amarraram de corrente. E ele ficou rodeando, ali moendo na moinha. Depois ele bem cansado, botaram ele numa coluna e na outra coluna o braço dele esticaram, bem esticado. Olha, se eu partiu as cordas, quando está correndo, puxar gado, de puxar carro. Aí quando botaram ele, orou a Deus e disse a Deus, Deus me dá as forças como da primeira vez. E multiplica minhas forças. Aí Deus não pensa duas vezes, não. Está vendo como está com uma fé ligada nele, ele não pecou? Mas Deus não desprezou, irmão. A gente tem que pensar nisso, não. Eu cometi um pecado muito, hoje não vou fazer isso. E Deus não viu primeiro? Antes de fazer? Né? Ele vê tudo. Antes de fazer, ele já sabe. Já sabe. Né? Então o que é que acontece? Ele, quando naquela situação está lá o rei Dagon, uma imagem bem grande. Todo mundo chegava ali e adorava, botava a testa no chão e fazia aquele carnaval todo para adorar Dagon. Aí Deus, na coluna e na outra, Deus é o meia força. Aí começa a gritar. Aí começa a coluna a tremer. Ela sabe da história que ela está acompanhando, entendeu? Tremer. E pouco mais, ela vai se envergando e vai cair. Cai as duas e cai tudinho. Tudo o reinado caiu. Dagon ficou em pedaço. Aquelas duas colunas. Quando derrubou a coluna, Acabou-se. O Dagon foi esmagado e soldado, e servos, todos que estavam ali. Ele também morreu. Aí na Bíblia diz que ele matou mais homens na morte dele do que com vida. Já pensou? Mas é ele? Não. É o Deus dele. É o nosso Deus que faz isso por nós. Então não devemos ter medo. Amém? Não devemos ter, o que não pode é parar no caminho. Você não está indo para Emaús, né, para ouvir Jesus, olha, ele ia caminhando. E Jesus foi seguindo, né, escutando a conversa que eles conversavam. Muito bem, para concluir aqui, eu vou para a parte 4, viu? Que diz assim, pela fé é que nós, crentes, sempre devemos nos firmar em Jesus e assim desceremos. E um dia no céu, faz o quê? Encontraremos os fiéis, não os infiéis, que amaram o Senhor. Veja bem, o discípulo é isso. Ele é fiel até a morte, como ele disse a João. Seja fiel até a morte, João, e eu te darei a coroa da vida eterna. Amém? E João foi até a morte, assim como Estevão foi fiel até a morte. Nós também devemos ir. Amém, meu irmão? Amém. Então aqui vamos partir para um assunto muito interessante. Eu vou ler, vamos ler a palavra? Eu vou pedir para que aqui a harpa, a senhora me permite aqui, por favor. A senhora vai ficar em pé, todos nós também. A senhora abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. E leia um versículo. Depois cantaremos o 320. Hebreus o quê? Hebreus capítulo 11.
pode ler em alto e bom som. Hebreus, capítulo 11. Leia 3 versículos, vá. É a senhora mesmo que vai fazer a leitura hoje. Isso é leitura. Ora, a fé e a certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. 3 versículos. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Amém? Amém. Aí está dizendo, a senhora falou debaixo da sua Bíblia é igual ou não? É diferente do que é isso? Não, aqui eu estou no Ah, está ali, né? Mesma pessoa no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo, 3 versículos. É para a gente fazer a interpretação da liturgia de uma Bíblia para outra Bíblia, né? A Bíblia é igual. É a certeza de coisas que não se esperam Entendeu? e a convicção de fatos que não se vê. É o que aconteceu com Sansão. E com nós que cremos, né? Não é só Sansão. Sansão está na história aqui, que é para estimular, mostrar que Deus nos espera. Não achou ainda, bebê? Hebreus capítulo 11. Achou? Já passou. Já? É que 3 versículos aí bem alto. Sua força todinha. Vamos lá que o caso é sério. O tempo está passando. O primeiro é? Versículo 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Amém. Depois eu vou explicar essa história aí. Leia a senhora, por favor. Senhorita. Versículo 5, né? Hebreus 11, versículo de 1 a 3. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Amém? Veja bem, os antigos estão falando de Abraão, de Noé, de Jacó, de Moisés. Os antigos, trazendo para a atualidade. Quando diz o último versículo, como é que diz o último versículo? O 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. O invisível não foi feito do que se vê, porque se deu o direito de ser visto, que é Jesus Cristo. E será que foi ele que fez isso? Jesus? Será que foi ele que criou tudo isso? Porque ele é o próprio Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, Evangelho de João falou, João Batista aquela palavra. Evangelho de João capítulo 1. E tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então está ali Deus, não um homem qualquer chamado Jesus. Entendeu? Por isso que ele é chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus entre os seres humanos. Amém? Estão entendendo agora? O discipulado começa a ser assim, explicando, ensinando para essa finalidade. Então, o que devemos fazer agora? Tivemos aqui 3 leituras. E marque aí o hino de número 322. E vamos orar, bem? Enquanto vocês procuram, oram. Vá. Achou? Hino 322. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Deus eterno, viemos diante de Ti, Senhor da Glória, para apresentar a Ti, Senhor da Glória,
a teu povo, a teu servo, meu Pai amado, que aqui se encontra, aqueles que não puderam vir mais uma vez, eu oro por eles, Pai amado, que abençoe meu filho, meu Pai querido João, meu Pai querido, estenda as tuas mãos sobre ele, meu Pai amado, de azeite com febre, Deus querido, a minha Maju, Senhor da Glória, também seus pais, Pai amado, que apresenta os demais enfermos em todas as áreas, apresenta as crianças, meu Pai amado, que terminam de ser fecundas, meu Pai amado, com prazer ou sem prazer, meu Pai querido, mas que a lei está surgida. Abençoa, meu Pai amado, para que venha, Pai amado, desenvolver no ventre, meu Pai querido, de suas mães, Deus querido, que ao nascer e vir a este mundo tenha as tuas bênçãos e proteção. Abençoa, como sempre, meu Pai amado, a todos, desde o recém-nascido aos mais velhos, em todo mundo eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar agora e cantar. Amém? Glória a Deus. Esse hino eu sei que vocês conhecem, né? Porque ele é cantado em todas as convenções, todas as dominações. Amém? Vamos lá? Quem é que sabe o hino? Eu sei. Então comecei, quero ver. São as santas escrituras que nos contam de Vamos acompanhar. Jesus, É todo mundo o cantando. qual vindo das alturas Acompanhe, passa fez a brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida. Eu sei. Tem? Cortando, pode não. Escuta aí, vamos cantar comigo. Amém? Amém. Amém? São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Vamos lá no coro? Nunca mais vai ser outro canto de amor Que convertaram e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. sobre a cruz foi derramado, o seu sangue remidou, de uma lança transpassado, foi ao lado do Senhor, suas mãos e pés pregados, como os cravos sobre a cruz, tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Vamos lá. Nunca mais vai ser Outro conto de Solta a voz. que convertaram e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém? Amém. Transformar o homem velho é o crente. Amém? Amém. Aceitar Jesus não significa ser cristão, ser nova criatura, não. É o primeiro passo que a gente vai dar. Amém? Amém. O primeiro passo. Então, quando retrata para com todos nós essa interpretação que parte da terceira parte do coro deste livro diz assim: e rebelde pecador éramos, e muitos são,
como o Santo Evangelho, que nos fala de perdão. É o Evangelho, a palavra de Deus, que fala de perdão, que perdoa, que Jesus é o perdoador, que o Pai é o perdoador. Que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Então, além de criação, somos a criatura de Deus. Nascemos, fomos criados para adorar a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. O bom é que a gente sempre pratique dentro da congregação. A gente não sabe, mas começa aí. Em mente, cantando. Se errar, ele conserta, ele entende. Porque eu vou levar aqui para um pouquinho para um lado aqui, que a gente fica assim, bem, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem sim. Se você vê uma tua de sapo, tem 72 qualidades de sapo. 72 sapos, todos eles cantando. Grave um de cada vez para ver se todos cantam igual. Tem 5 tipos de sabiá, todas 5 cantando, nenhuma canta igual. É diferente uma da outra. Qualquer passarinho, qualquer ser humano, né? Enquanto eu tenho esta voz aqui engasgada, que não sei, né? Já tem pessoas que têm aquele fluir no falar, no louvar, né? Chega, parece uma voz lírica, né? Como é chamado assim, né? Então, não é igual. Você vê que a senhora que mais alto fala aqui, quando fala até as paredes estremecem. Eu falo, não. Incomoda os vizinhos. Mas o bom é louvar ao Senhor. Amém, irmão? Vocês entenderam bem? Que, olha, além de crente, Deus perdoou os pecados e transformou em uma nova criatura. Não pode viver mais como era. É diferente. Razão pela qual não vamos falar de tudo o discipulado. Este livro aqui é um livro teológico, aqui é uma cópia, é congénita, porque a gente não vai usar o original, que se estraga. Essa Bíblia, parece que essa Bíblia aqui um dia eu pregando, João estava no meu braço e ele puxou a página e rasgou. E quando rasga, a gente erra. Tem várias páginas rasgadas aqui, até eu mesmo, que é muito fininha, entendeu? E quando é uma coisa importante que a gente precisa, para uma palestra, para o ensino, né? A gente deve guardar. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu para não. Está vendo? Está lá guardado. A pergunta é, quem foi o desbravador do Evangelho no mundo? O Evangelho está falando a área cristã. Quem foi? Bora lá? Fizeram discipulado? Jesus? Eu quero saber quem foi o primeiro homem nascido de mulher, que desbravou o Evangelho mundialmente falando. Quem foi? Martim Lutero. Esse homem aqui. Tá certo? Eu vou perguntar, porque é perguntando que eu vou aprender. Tá certo? A irmã, por exemplo, que está com o DDA, agora deve ter escutado. Quem foi o desbravador do Evangelho no mundo? A senhora deve ter ouvido ali, não fala. Foi quem? É para saber, irmão. É para saber, isso é coisa para se gravar e guardar. Entendeu? Que você não encontra isso em todo canto. Eu não sabia que tinha sido ele. O desbravador, ele era católico, entendeu? Eu sei que ele era padre. Não, nada disso. Ele era Olha padre. aqui, esse era a vestimenta dele, aqui está o nome dele. Qual a ocupação desse homem? Olha o que é que ele era. Ele era monge. Monge. Sim, tinha alguma coisa ligada a isso. Que ele A Igreja Católica. Por quê? Ele viu que o Papa, naquela época, a Igreja Católica, ela começou, depois que foi a destruição do universo com água, 370 anos depois, a Igreja Católica foi fundada. O nome dela é patrono, não é patrão. Patrão, como latão. Patrão. Se você baixar no seu celular,
e dizer assim, qual foi a primeira igreja no mundo católico? Aí ele vai mostrar que foi 370 anos do início da segunda geração, no caso, depois de Noé. Amém, irmão? Amém. Eu gosto de pesquisa, viu? Eu gosto. Então aqui diz que sentenciado ele depois de desbravar o Evangelho, por ordem papal, quer dizer do Papa, a morrer queimado. Vê aqui, o catolicismo é isso, né? João Hus, um dos mais famosos precursores da reforma cristã, no momento da sua execução de matar o abençoado de Deus, disse em alto e bom som: podem matar o ganso na sua língua. Hus é ganso. Ele estava dizendo que todos ali eram gansos, que tinham as suas cabeças esticadas, pescoços alongados, mas não tinha entendimento. Aí prossegue dizendo assim: mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, que quer dizer pequeno, né? Que não é do tamanho do ganso, é próximo do ganso. Um cisne. É a comparação que ele faz. Tá certo? É que não poderão queimar 100 anos após dita estas palavras, isto é, em 10 de novembro de 1483, em Islebon, na Chechênia, nasceu Martim Lutero. Quando o primeiro quis fazer alguma coisa, decapitado. Aí Deus disse: eu vou enviar outro. Enviou Martim Lutero, que é comparado também a uma ave, que não é mais um ganso. O ganso quer dizer grande, né? Que entende muito, está se referindo ao Papa. Era uma palavra indireta ao Papa. E por conta disso pagou com a vida. Então, a vocação religiosa. Eu vou usar a senhora para tirar mais a preocupação e me ensinar depois, tá bom? Leia esta partezinha aqui, até aqui, essas duas linhas. Vocação religiosa. Já estava preparado para iniciar sua vida profissional quando, de repente, um espanto dos amigos e desapontamento do pai tornou-se monge. Entrando para o convento dos Agustinos, em frente, se não sei. É uma sigla. Desejava a certeza da salvação, mais do que qualquer outra coisa, e com o propósito de alcançá-lo, empreendeu peregrinações dos locais indicados pela igreja, jejuns e sacrifício, que às vezes iam além do suportável por uma pessoa normal. No mosteiro, travou consigo mesmo uma grande guerra interior, pois não encontrara ali aquilo que esperava alcançar. Foi um monge de vida exemplar, contudo, sentia-se extinguir a alma, sofrendo constante tormento diante de possibilidades a vir a sucumbir sobre a espada da ira divina, que mais ele tentava alcançar. Deus, de acordo com o rito da igreja medieval, mais distante de Deus, ele se sentia. Está vendo? Ele almejava, ele via a verdade. Agora a pergunta é, fica aqui, né? Não vamos criticar
criticar ninguém, porque a gente não quer ser criticado. A pessoa pode me criticar lá fora, mas na minha cara eu tenho uma resposta. Entendeu? Veja bem, por que isso é uma pergunta que é muito pesada. Eu já fiz isso muito no meio de muita gente, multidões de pessoas, dentro de templos grandes, de perguntar por que o sacerdote aqui intitulado Ganso, que era o Papa, não autoriza os seus seguidores a andar com a Bíblia, o inário, para não aprender a verdade. É o que eles dizem. E são coisas que não existem. Na nossa Bíblia, pode procurar esse que é em Santo Antônio. Tem São Sebastião? Não tem, porque não existe. Isso é na mente humana que o inimigo cauterizou e colocou essas ideias. Há 370 anos começou essa batalha do inimigo, mesmo depois de Deus ter inundado a terra e destruído, deixado 8 pessoas, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 netos. Ainda tinha ali o remanescente da desobediência. Aí nós prosseguimos, vamos encontrar a influência benepássica. Foi através do Evangelho, veja bem, do Evangelho. Foi através do Evangelho que Martinho Lutero libertou-se, porque o Evangelho ele liberta o indivíduo das drogas, da bebida, da prostituição, do que for do homossexualismo, que nunca tinha existido esse negócio, vem de 1000 anos para cá, o diabo vem trabalhando profundamente, e em especial na vida de criança. Quando você vê, eu vou dar uma parada aqui em forma de paradoxo, e vou dizer algo para vocês. Uma mãe não deve permitir que o professor mande uma criança, uma menina e uma menina beijar na boca da outra, um menino e um menino beijar na boca do outro. Não, está ensinando uma miragem. Paulo ali, o saudoso Paulo, ele disse, saudais um ao outro com ósculo santo. Você sabe o que significa isso? Beijo sem maldade. Ventou na testa. Ósculo santo significa sem maldade. Eu posso chegar a essa jovem, a paz do Senhor mesmo, e eu encostar nela, ela dele, né? Mas as mulheres não usam nem que eu usando a mulher. Simbolicamente tem um beijo santo, sem segundas intenções. E a pessoa sabe. Sabe? Quando é com segundas intenções? Justamente, se der um beijo daquele sugador de pedra, já tem algum interesse. E tem mais. Vou mandar ela ficar em pé. Eu gosto das coisas, nos mínimos detalhes. A gente... Agora, se eu chego, ela vai chegando, a paz do Senhor. Aí, senhor, meu irmão, tudo bem, tudo bem. Aí mudou a situação. Mudou ou não mudou? Já vai na malícia. É claro, os filhos não podem pegar da mãe, e nem os pais. Isso é falta de exemplo, de ensino, de educação, falta de caráter. Quando chega dentro de casa, aquele docelinho de mão. O cheiro é uma coisa, deito me referindo a beijo labial. Né? Aí diz assim, olha, veja bem. O que disse Martinho Lutero? Foi liberto, através do Evangelho, de tanta angústia e terror dentro dele, que é aquela chamada guerra espiritual. A gente ligou semana atrasada aqui. Amém? Amém. Muitas outras influências, quer dizer, de alguém, contribuíram para isto acontecer. No caso do próprio vigário geral, quer dizer, aquele que manda na cidade, o Papa está em Roma, mas aqui tem um vigário, que manda em todas as paróquias. Entende? É uma referência a isso. Vamos parar aqui agora e vamos para a pergunta. Quem é de qual é o nome da sua dominação? Igreja Internacional da Graça de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus. Né?
A Igreja Internacional da Graça de Deus, ela não existe aqui. Ela não existe. A Igreja Internacional da Graça de Deus é formada por homem, através de seu próprio conceito. Todo ministério que existe, evangélico, é com base bíblica. Você não vê testemunho de Jeová? Eu vou pedir para alguém ler aí. Fale aí, por favor. Isaías 43, versículo 7, que eu disse. A partir do versículo 10. Isaías